me começar o vídeo. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? E bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Demorei um pouquinho, né, pra trazer esse vídeo, mas como vocês estão vendo aí no título, eu vou tentar explicar pra vocês um pouquinho, né, de como eu descobri que eu estou com pólipos, como vocês estão vendo aí no título, né? E enfim, vou estar contando pra vocês. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Não sei se eu divido ele em duas partes ou... não sei, eu vou ver no decorrer do vídeo como é que vai ficar. Mas eu vou tentar explicar pra vocês de uma forma mais resumida, de uma forma mais clara que eu possa explicar a vocês, tá? Mas pra vocês entenderem, eu vou começar a explicar bem lá do comecinho. Então, mas antes, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, compartilhar pra todo mundo. Deixem aqui nos comentários, né, se vocês já passaram por isso, se conhecem pessoas que também foi diagnosticada com isso, e é isso. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, pra quem não sabe, eu tive a minha primeira menstruação com 10 anos. Menstruei muito novinha e desde então eu sempre sofri muito, sabe, com relação no quesito menstruação. Primeiro que o meu fluxo ele sempre foi muito intenso, bastante, e eu sempre sofri com muitas cólicas. E outra coisa também que veio junto com isso é a questão enxaquecas crônicas. Então, tipo assim, é um distúrbio hormonal, né? Os médicos sempre falam, né, que é só questões hormonais mesmo, que eu não tenho muito o que fazer, né? E aí eu sempre sofri com um fluxo muito intenso, onde eu sempre passei tipo 9 dias, 12 dias, 8 dias, então sempre era basicamente nessa faixa etária aí. E com o passar do tempo, né, eu não vou saber dizer em qual fase, de qual idade que isso aconteceu, entendeu? Mas é sempre com o passar do tempo. Desde quando eu tive a minha primeira menstruação, de lá pra cá eu sempre sofri com enxaquecas, muitas cólicas, fluxos intensos. E as minhas enxaquecas, gente, é algo que eu sempre tô no hospital, entendeu? Porque eu preciso tomar alguma medicação endovenosa, porque só ficar me medicando em casa nem sempre funciona. Então, eu sempre acabo indo no hospital. E essas enxaquecas, elas são sempre bem em períodos aleatórios mesmo. Às vezes vem antes do meu ciclo menstrual vir, às vezes vem durante, às vezes vem depois. Então, elas são bem, como é que eu posso dizer, aleatórias mesmo. Com o passar do tempo, eu fui me queixando muito em relação às cólicas, né? E aí eu sempre ia no médico do posto mesmo, até que uma vez ele passou pra mim fazer uma ultrassom pra gente ver sobre isso. E foi quando a gente viu que eu tinha cisto no meu ovário. E geralmente sempre era no direito, né? Fiz alguns tratamentos, inclusive ele passou pra mim tomar um anticoncepcional, no qual, por exemplo, o que é ofertado pelo SUS mesmo, que geralmente eles ofertam o que é do século XXI, né? E aí foi quando eu vi que eu não me dou muito com o anticoncepcional do século XXI, porque acaba me dando bastante, me deu hemorragia. Eu fiquei mais de 30 dias menstruada, e aí foi quando ele pediu pra me suspender, e pra mim... Fiquei tomando vitamina K também, porque eu estava ficando anêmica, né? Por questões do fluxo, muito sangue que eu tinha perdido, né? Então, estava aí com o início de anemia. E aí ele pediu pra me suspender. Nisso que eu pedi pra suspender,
Aí eu retornei pra ginecologista de novo e ela passou um regulador, sabe? Ela disse que não prevenia gravidez, mas era uma forma da gente tentar regular a minha menstruação, porque era outro detalhe, minha menstruação não era regulada, sabe? Nunca sabia a data que ela vinha, então era algo... Eu sei que ela vinha todo mês, mas ela não vinha bem certinho, sabe? E às vezes eu acabava menstruando 2 vezes no mês, então era bem descontrolada. E aí eu fiz esse tratamento, né, pro cisto, eu tomei por uns 7 a 8 meses mais ou menos, e ela disse que era pra mim retornar pra ginecologista de novo, pra mim repetir a ultrassom, pra gente ver como era que tava a questão do cisto, se tinha reduzido. Até então o meu cisto era homogêneo, então não precisava de cirurgia. E seguimos. Pamela, você retornou pra ginecologista? Não. Por quê? Porque eu relaxei, gente. Relaxei mesmo, sabe? E não retornei. Quando foi o ano passado, sim, e aí eu também, desse tratamento, eu tomei por 8 meses, 7 a 8 meses, e não tomei mais nada de lá em diante. Só fiquei nisso mesmo, mas a questão das enxaquecas e o fluxo diminuiu, assim, pouquíssima diferença, sabe? Mas, enfim. E a enxaqueca nunca mudou nada, sempre permaneceu ali presente mesmo. E aí, quando foi o ano passado, por volta de setembro, se eu não me engano, acho que foi. Eu comecei a ter... O meu fluxo tinha aumentado. E eu sem entender. Passei a estar menstruada, tipo, 15 dias, 16 dias, sabe? E começou a surgir muita espinha. E eu sem entender. Quando foi no mês seguinte, menstruei mais 16 dias. No mês seguinte, novamente, e tipo 2 vezes. Aí eu conversei com a mãe, né? Expliquei pra ela. E aí ela chegou pra mim e disse bem assim: sabe aquela ultrassom que aquele tempo atrás que era pra gente ter feito e que você não fez? Vamos fazer agora pra gente ver como é que tá? Eu disse, tá certo. Aí eu fui, marquei por conta própria numa clínica mesmo. E aí eu fiz uma ultrassonografia abdominal, que foi essa daqui. E aí nela tinha constatado também, né, a questão do cisto que permanecia lá. E aí eu fui e marquei uma consulta com a ginecologista. E expliquei pra ela, né, expliquei todo o meu histórico, mostrei pra ginecologista essa ultrassom que eu tinha feito. E aí ela foi e disse assim, perguntou se eu já tinha feito uma transvaginal. Eu disse que nunca tinha feito. Ela disse, então vamos fazer, porque a transvaginal acaba vendo mais detalhado, né, por dentro, então acaba sendo melhor. E aí ela passou também o anticoncepcional. Ela perguntou se eu fazia uso de algum anticoncepcional, eu disse que não. E ela disse bem assim, vamos introduzir? E aí, por opção minha, eu escolhi um injetável, gente, porque eu acabei esquecendo, sabe? Cabecinha de vento aqui da pessoa, né? E aí ela disse bem assim, vamos entrar com anticoncepcional pra ver se a gente consegue regular essa menstruação? Eu disse ok. E aí ela perguntou se eu tinha preferência, eu falei que tinha preferência no injetável. E assim fizemos, né? Aí ela também passou muitos exames, não foi assim, muitos exames mesmo. Deixa eu tentar ver se eu acho aqui pra me mostrar pra vocês, viu, ó. Achei. Aqui. Ó, ela passou essa lista de exames aqui. E aí eu fiz alguns deles, eu nem cheguei a fazer todos, mas eu fiz esses aqui. E faltou alguns que era questões hormonais, que ela também pediu, né, pra gente ver como é que estava aí a minha questão hormonal, que eu acabei não fazendo. Aí ela passou uma transvaginal, passou
pra me fazer uma citologia, que eu nunca tinha feito também. Isso é um erro meu, mas era algo que eu tinha um receio pessoal, tá? Por isso que eu nunca tinha feito. É uma imprudência minha, né? Com minha saúde mesmo, que é muito importante, todo mundo sabe. Mas eu tinha umas questões pessoais minhas, sabe? Por isso que eu ficava enrolando muito pra fazer. E ela passou, né? Passou esses exames, passou uma citologia, passou a injeção, né? Que eu estava tomando. E eu vou explicar pra vocês por que eu parei. E passou também a transvaginal. E aí, no mês seguinte, né, quando eu fui pra ela, eu já estava menstruada. E aí, ela disse... Aí eu falei, né? Eu disse, ó, eu vou iniciar o anticoncepcional próximo mês. Aí ela disse, ok. E ela tinha me pedido retorno, né? Pra quando eu fizesse os exames e tudo mais. E aí, eu fiquei enrolando novamente. Comecei, sim, a tomar o anticoncepcional injetável que eu tava tomando. E aí, gente, eu fiz os exames, né? Cheguei a mostrar ao médico do posto mesmo, não cheguei a mostrar pra ginecologista, mas que tinha dado tudo ok, só que ainda tava faltando os de hormônios que eu não tinha feito. Mas vamos lá. E aí, quando foi, eu já sabia, né, que os 3 primeiros meses ia dar um super descontrole, né? Que é normal, né? Quando a gente começa a introduzir uma carga hormonal que o nosso corpo não está adaptado, ele vai dar uma descontrolada para depois começar o seu organismo entender que você agora está passando a ingerir aquela quantidade de hormônio extra. E aí, pois bem, quando chegou no 4º mês que eu tava tomando, gente, vou tomar água, né? Quando chegou no 4º mês que eu estava tomando, foi quando eu vi que... Foi quando começou a aparentemente uma regulada, né? Diminuiu a questão da quantidade do meu fluxo um pouco. As cólicas deu uma amenizada também, tava mais controlável. E as enxaquecas, eu percebi que eu passei a ter menos crises de enxaqueca, sabe? E que eu tava conseguindo até controlar em casa, sabe? Bateu enxaqueca, eu conseguia tomar um remédio e em casa mesmo eu conseguia ficar bem, sabe? Do que antigamente que eu necessitava ir pro hospital, porque senão eu não passava e eu ficava vomitando horrores dentro de casa. Enfim. Só que com o passar do tempo, eu fui vendo que, por exemplo, o meu rosto, antes de eu começar o anticoncepcional, o meu rosto ficou assim, lotado de espinha. Isso tava atrapalhando muito a minha autoestima, gente, vocês têm noção. Eu estava dependendo de maquiagem pra poder sair, só pra vocês terem noção. E, por exemplo, aqui eu estou sem maquiagem. Tem uma espinha, tenho várias, entendeu? Mas, tipo assim, isso aqui, comparado com como é que tava, isso aqui, meu amor, não é nada. Você tem noção como é que tava. Minha autoestima estava extremamente prejudicada por conta dessas espinhas. Com o anticoncepcional, com o passar do tempo que eu fui observando o meu corpo, o meu rosto melhorou tipo 90%. E as espinhas começaram a sair nas minhas costas e no meu tórax, na região do meu tórax. E aí começou a sair muita espinha nas minhas costas, mas era assim, muita espinha mesmo. E passou a afetar a minha autoestima também, porque, por exemplo, eu ia pra academia e eu não tinha coragem de colocar um top, porque as minhas costas estavam lotadas de espinha. Mas era assim, muita espinha mesmo. E cada uma espinha, tipo, super inflamada, sabe? Grandonas e que doía pra caramba. Aí, eu comecei a observar e que tava achando estranho. Eu disse, eu tenho quase certeza que isso é por conta do anticoncepcional. Quando eu estava no meu... Eu tomei por 10 meses, tá, gente? Quando eu estava no meu 8º mês que eu tava tomando,
eu comecei a ter uns escapes. Onde, tipo, eu ia fazer xixi quando eu passava o papel higiênico, né? E eu não sei vocês, gente, mas eu passo papel higiênico e olho toda vez. E aí eu comecei a ver que toda vez que eu me secava, tava vindo uma rajadinha de sangue. E aí eu comecei a achar estranho, sabe? Eu disse, oxe, tá vindo uma rajada de sangue, sendo que eu não estou próximo do meu período menstrual. E aí eu comecei a observar isso e comecei a observar também que eu estava sentindo cólicas mais intensas sem estar no meu período menstrual. E aí, beleza, né? Isso era, tipo, só algumas vezes que isso aparecia. Quando foi com o passar do tempo, né? Quando foi com 9 meses, aí eu comecei a ver que esses escapes estavam começando a vir. Antes vinha só uma rajadinha de sangue, agora tava vindo com um volume maior, sabe? Aí eu disse, rapaz, isso tá ficando estranho. Aí quando foi com 10 meses, né, que eu tava tomando, aí começou a aparecer, tipo, gente, deixa eu tentar explicar aqui pra vocês. A gente sabe que, por exemplo, a nossa menstruação, né, quando a gente tá naquele período bem, com fluxo bem intenso, sai aqueles pedacinhos, né, do endométrio, aquele mucozinho, né, não é somente o sangue que a gente vê no absorvente, né, quem é mulher aí vai me entender. E aí, gente, começou a tá saindo, além de um volume maior de sangue, também tava saindo esses pedacinhos do endométrio, né, esse muco. E aí eu disse, agora sim isso tá estranho. Aí eu cheguei pra mãe, eu disse, mãe, eu vou parar com o meu anticoncepcional. Expliquei pra ela, né, se tá acontecendo isso e isso. Aí, gente, ela pegou, quer dizer, aí, no mesmo mês também, tava começando a vir um fluxo, assim, bem intenso, sabe? Aí eu resolvi parar. Minha gente, quando eu resolvi parar com o meu anticoncepcional, aí foi só ladeira abaixo. E aí eu menstruei, né? O primeiro mês que eu parei, deu uma descontrolada. Eu achava que tinha sido por conta que eu tinha parado o meu anticoncepcional, né? Só que não era bem assim o negócio. Deu um mês, deu 2 meses, aí eu estava menstruando 2 vezes em seguida e o fluxo 2 vezes no mês, em um curto período assim, e nada de funcionar. E aí eu comecei a observar, né? Comecei a contar. Quando foi no mês seguinte, eu menstruei, passei 6 dias menstruada, passei 7 dias menstruada. Tive um período de 6 dias que ele foi embora, sendo que os escapes ainda continuavam. Foi embora, assim, o fluxo intenso, mas os escapes estavam continuando ainda ter todos os dias. E aí, com 6 dias que minha menstruação aparentemente indo embora, desceu novamente. Quando desceu novamente, gente, não queria parar mais. E aí foi quando eu comecei a contar. Contei, né? 7 dias, 10 dias, 12 dias, 15 dias, 16 dias, 20 dias. Aí eu... Rapaz, isso tá estranho. E aí eu contava pra mãe, né? Ela falava, não, é por conta que a injeção ela é muito forte. E aí por isso que tá assim e tudo mais. Eu disse, mãe, tá errado isso aqui. Aí, há uns meses atrás, eu tinha feito a citologia, tava só esperando receber o resultado. Fiz pelo SUS mesmo. E aí, eu tava faltando fazer, sabe o quê? A bendita da transvaginal. Quando foi com 25 dias, quando eu tava com 25 dias, eu liguei pra clínica e perguntei se lá fazia transvaginal estando menstruada. Eu disse que fazia. Pois é, gente. Aí foi quando eu fui fazer essa bendita transvaginal aqui. E eu fiz
tipo assim, né, eu nunca tinha ido fazer uma transvaginal, sempre fiz ultrassom abdominal, então já era algo assim, né, meio desconfortável, e ainda mais você ter que fazer estando menstruada, então assim, né, gente, era um constrangimento que vocês não fazem ideia. Pois bem, eu fiz, né, era um médico, ele super paciente comigo, também tinha um auxiliar lá com ele. E aí foi quando a gente veio e recebeu esses resultados aqui que eu vou estar explicando pra vocês. O que foi que deu nesses exames. E aí, vamos lá, gente. Bom, meus amores, eu tô vendo que o vídeo vai ficar super longo, então eu vou estar dividido em duas partes aqui, tá? Eu vou explicar agora pra vocês o resultado dos exames do que deu, então acompanha aí o próximo vídeo, tá? Que eu vou estar falando pra vocês no próximo vídeo, porque isso aqui vai ficar longo, muito cansativo pra vocês, tá? Então eu acho que vai ser melhor eu dividir. Então, acompanha aí o próximo vídeo.